vamos lá, gente. Questão 6, tá? Essa questão eu adaptei ela da Ancor, tá? Que é uma prova que cai muito mais sobre derivativos do que a CEA. Mas, assim, pode cair uma questão parecida, pedindo essa mesma lógica, né? De você entender que é um titular e lançador. Lembra que eu falei que antes de entender call e put, né? Call, opção de compra, put, opção de venda, né? Faz até aquele trocadilho infame lá. Mas ajuda a não esquecer. Então, pessoal, a questão principal aqui, né, é entender primeiro quem é o titular e quem é o lançador, né? Quem é o cara que compra o seguro, quem é a seguradora. Para depois entender o que é que o seguro me dá direito. Por isso ele sempre pensa, no final das contas, como titular. E se na prova pedir o lançador, você inverte o raciocínio, né? Então, ó, o titular de uma opção de tananã, é uma opção de compra ou de venda, a famosa call e put, é aquele investidor que tem o quê? Então, vamos lá, gente. Independente do que seja, o titular é o cara que pagou pelo seguro. Ele tem direito de vender determinado ativo por preço pré-determinado e, para isso, Pananão Premium. Cara, para ter direito, você pagou o seguro. Então, ó, titular tem direito, titular paga. Acabou a questão, tá? Se é uma call, uma put, aí tá aqui, ó. O titular de uma opção de é aquele investidor que tem direito de vender por preço pré-determinado. Então, é uma put, né? Tem o direito de vender para a seguradora a minha ação por um preço determinado, né? A seguradora está tomando esse risco, né? Estou usando seguradora aqui só como analogia, tá? Então, eu tenho o direito de vender meu ativo para uma seguradora por um preço pré-determinado, para minha contraparte por um preço pré-determinado, ok? Questãozinha aqui prática, tá? Cuidado com essa questão, se aparecer valor intrínseco, lembra que valor intrínseco é só se eu tenho valor no exercício da minha opção, tá? Eu esqueço o prêmio, tá? O prêmio, eu preciso dele para calcular lucro ou prejuízo, porque o prêmio ele é um custo para o titular e ele é uma receita para o lançador. Mas se eu falo de valor intrínseco, gente, valor intrínseco é aquela coisa teórica. Eu exerceria essa opção, sim ou não? Se eu exerço, quanto é que eu ganho? Ela tem valor intrínseco. Se eu não exerço, o valor intrínseco dela é zero. Não existe valor intrínseco negativo, tá? Então, ó, considere uma call, a opção de compra, com strike a 45 e sendo negociada a 1,50. Isso é o prêmio. Isso aqui não vai ter importância para essa pergunta, porque ele não pergunta o lucro ou prejuízo, ele pergunta o valor intrínseco. Enquanto o ativo está sendo negociado no momento a 42. Ativo objeto é o ativo ao qual esse direito se refere, né? A ação ao qual essa call se refere. Então, a call está sendo negociada a 42 e teu strike é 45. Pode ver que eu usei os termos técnicos para a gente se habituar. O que é que isso quer dizer? Vamos supor que isso aqui é uma call de Petro a 45. Esse é o strike da operação. Então, tá direito de comprar Petrobras por 45. Se à vista Petrobras está 42, tu usa esse direito nesse momento? Nesse momento, essa opção ela faz sentido? Claro que você pode comprar pensando numa alta futura, mas nesse momento, essa opção ela está fora do dinheiro. Por quê? Não faria sentido eu comprar essa opção hoje, considerando o preço do ativo objeto hoje. Então, o valor intrínseco dela é zero. Ok, pessoal? Não é menos 3, é zero. Não tem valor intrínseco. Isso aqui não é lucro e prejuízo. Isso aqui é só valor intrínseco, ok? Vai ter uma questão parecida com essa no simulado, só tem uma coisinha diferente lá para vocês analisarem. Questão de gráfico, né? Se cair na prova aí, pode cair o gráficos normais de opções, pode cair também o gráfico de alguma daquelas operações estruturadas que eu comentei, straddle, strangle, vai ter lá no simulado também, tá? O gráfico abaixo representa os resultados possíveis de um. Então, lembra que o gráfico ele diz se o cara vai ter lucro ou prejuízo, né? Aqui, ó, lucro ou prejuízo em função da variação de preço. Para interpretar isso não é tão trivial, tá, gente? Ah, o preço cai, ele está perdendo. Não dá para ser tão rápida a interpretação. Então, o que é que eu falei para vocês lá? Né? Esses gráficos aqui decorem. Entenda que o prêmio ó, é essa parte fixa no gráfico. Por quê? Depois que o prêmio é pago ou recebido, ele é fixo. Tá? O prêmio é negociado na bolsa e ele pode oscilar. Você pode operar o prêmio igual você opera uma ação, né? Porque ele oscila na bolsa igual a uma ação.
Mas no momento em que eu considero só o lançamento ou a compra da opção, né? Depois que eu paguei por aquele seguro, aquele valor é fixo para mim e é fixo para quem recebeu. Então, se o prêmio está em cima, vamos lembrar, o prêmio está em cima, quem recebe prêmio? O prêmio pode estar aqui ou aqui, tá? Pode estar aqui embaixo ou aqui embaixo desse lado. Se o prêmio está em cima, ó, lançador, ok? Porque ele recebeu isso aqui. Essa é a parte fixa dele, né? Até se analisar o resultado da operação. E aí o decoreba, o prêmio está em cima, lançador, o prêmio está embaixo, titular. Isso tem uma lógica, né? Porque quem recebe o prêmio é lucro, quem paga o prêmio é prejuízo. Agora, a outra parte do gráfico é decoreba. Se tiver colado aqui, se o prêmio tiver colado no eixo vertical, colado, decora, tá? Se tiver do outro lado, put. Então, resposta aqui, ó, prêmio em cima, lançador. Tá coladinho aqui? Tá desse lado? Não, né? Se tivesse colado, era lançador de call. Tá desse lado aqui, lançador de put. Então, esquece essa parte do gráfico inclinada, a parte que dá o resultado do lucro ou prejuízo. Olha só a parte fixa. É o prêmio. Se o prêmio está em cima, lançador. Se o prêmio está embaixo, titular. Se tiver colado, call. Se tiver longe ali, é put. Beleza? Tem um decoreba lá para não esquecer. Questão 9, essa é uma das mais complicadinhas, tá? Porque é uma questão bem teórica e ela parece não ter uma resposta, tá? Mas vamos analisar. Ó. Uma empresa que tem uma exportação a receber em dólares, né? E deseja fazer hedge, ela quer proteger. Lembra que eu expliquei que no swap ela tem que fazer o inverso do que ela tem na empresa, tá? Então, qual é a resposta mais clara? Vocês vão ver que a resposta mais clara ela não existe, tá? Por isso que a gente tem que ir para outra alternativa. E essa questão é confusa, mas ela já cai em prova. Então, ó, na empresa, na exportadora EBCSA, ok? O dólar tá onde, gente? No ativo ou no passivo? O dólar para um exportador é o quê? É ativo ou passivo? O dólar está no ativo. E no passivo ele tem contas a pagar. Aqui, vamos deixar isso aqui fechado, ok? Se para o exportador o ativo, o dólar é o ativo da empresa, não é passivo, no swap, para eu proteger, eu tenho que jogar o dólar para onde? Pro passivo, tá muito claro? Então a resposta mais clara seria: a empresa exportadora EBCSA deveria transformar esse ativo em dólar em um passivo em dólar. Só que tem essa resposta? Não, né? Ó, então eu já sei que o dólar é meu ativo, né? Morreu esse aqui primeiro, morreu esse aqui esse terceiro. Eu fico entre B e D. Então, ó, transformar esse ativo em dólares em um ativo em CDI, transformar esse ativo em dólares em um passivo em CDI. Por que ele botou CDI? Ele arbitrou aqui que o passivo da empresa, sei lá, ela tem contas a pagar que estão remuneradas por CDI. Tá? Então, a arbitragem podia ser qualquer outra coisa. A questão que a resposta certa, vamos dizer assim, seria transformar esse ativo em dólar, porque na empresa o dólar é um ativo, no swap o dólar deveria ser um passivo. Na falta dessa resposta, a gente tem que encontrar a contraparte. Então, ó, esse ativo em dólar vira um ativo em CDI. Ok? Então a resposta ela é indireta aqui, por isso que ela é confusa, tá? Mas entendeu que o ativo em dólar, para fazer hedge, tem que virar um passivo em dólar. Como não tem essa alternativa, então ele botou aqui que o passivo da empresa era um CDI, logo no swap o CDI virou ativo. Então a resposta é transformar esse ativo em dólar em CDI, porque consequentemente o dólar vai para o passivo e aí eu faço o hedge. Ok, gente, essa é uma das questões mais complicadinhas que tem, porque ela não é a resposta direta. A resposta simples é transformar esse ativo em dólares em um passivo em dólares. Ou seja, o que é ativo na empresa tem que ser passivo no swap, ok? E vice-versa. Se fosse uma importadora, era o contrário. 10ª questão, questão de prova aí, ó. Cuidado, questão de textão na prova geralmente é assim. Dica que eu dou é escrever os cenários primeiro do COI, quais são as possibilidades dele, e depois avaliar qual foi o resultado que aconteceu. É assim que se faz questão de COI. Calcula o resultado, né? Nessa questão é percentual, então é super simples, mas se precisasse calcular valor, era só pegar o retorno em cima do valor aplicado
E se houvesse tributação, tirar o imposto conforme tabela regressiva. Então vamos lá. Um banco está lançando um COI que irá remunerar os clientes da seguinte forma. O investimento está atrelado à variação da Bolsa de Valores e Bovespa. Se a Bolsa cair no período do COI, o cliente tem seu valor principal devolvido, capital protegido. Se a Bolsa subir até 20, o cliente recebe 105 do CDI. Então veja, ele está dizendo que se a Bolsa subir, ele não vai ganhar a variação da Bolsa, ele vai ganhar 105 do CDI. É como o produto foi desenhado, tá? Isso é arbitrário. Se a bolsa subir mais de 20, o cliente recebe toda a variação. Então, somente se a bolsa subir 20, é que ele recebe a variação da bolsa. As datas de referência para a bolsa é contratação e fechamento, ou seja, ele está dizendo aqui que não tem barreira. Não importa o que aconteça no caminho, tá? Já que ele disse que a referência é contratação e fechamento. O cliente contratou esse COI com bolsa a 60, a bolsa chegou a 70 durante e estava em 69,276 no fechamento. Então, se ele diz que essa referência é só contratação e fechamento, essa máxima aqui não tem importância, tá? Interessa o começo e o fim. E ele dá o CDI do período, né? Caso você precise usar o CDI em um dos cenários. Rentabilidade bruta do cliente foi. Vamos lá. Como você faz essa questão na prova? Ela toma um pouquinho mais de tempo, mas ela não é difícil, tá? Se IBOV... Então, você escreve na prova. Se IBOV cair, você coloca lá no papel que você recebe. Capital protegido. Ou seja, se o IBOV cair, eu vou receber zero. Vou receber só o meu dinheiro. Rentabilidade igual a zero. Se IBOV subir até 20%, ele não paga a variação de Ibovespa, ele paga 105 do CDI. Por quê? Porque o cara que montou o COI achou que a operação devia ser assim. Ponto. É a operação. Não é você que está dizendo que é. É o COI como ele foi desenhado. Pode ser feito assim? Pode, tá? Tem coisa muito mais estranha no COI do que isso. Se o IBOV subir mais que 20, aí ele paga a variação. Ou seja, se o IBOV subir 30, ele paga 30. Se o IBOV subir 50, ele paga 50. Ok? Então vamos lá. Você já tem os 3 cenários do COI. Porque na prova vem um textão normalmente, não vem tópico. Então sugiro colocar em tópico no papel para ficar mais claro. E aí agora você vê qual foi o resultado. O Ibovespa começou em 60, terminou em 69,276. Como é que eu faço isso se precisar na calculadora, tá? Uma das formas de fazer isso aqui é direto pela HP. Então, você pode dividir um pelo outro, tal. Eu faço direto pela calculadora, tá? É a forma mais rápida. Como é que você faz isso na HP? 60.240 enter. 69,276 delta aqui, ó. Variação foi de IBOV subiu 15%. Beleza? Por quê? Os 75 mil lá não tem importância, porque foi durante a operação. E ele informou que só interessa contratação e fechamento. Então, se o Ibovespa subiu 15, né? Começou aqui, terminou aqui, 15%. A resposta está aqui, ó. É o cenário 2. Se o Ibov subir até 20, 105 do CDI. Como o CDI dado na questão é 3,70 vezes 1,05, que é 105, 3,89%. Beleza, gente? É só isso a questão. É uma questão um pouquinho mais demorada, mas elas não são difíceis, tá? Geralmente cai uma ou duas na prova, tá? O máximo que ele poderia adicionar aqui, colocar o valor, 100 mil. Pedir o valor bruto ou valor líquido, né? Se fosse o valor bruto, isso aqui direto. Se fosse o valor líquido, tinha que calcular esse rendimento e sobre o rendimento tirar o IR. Mas aí, para tirar o IR, ele teria que dar o prazo, porque é tabela regressiva, ok? Ele tinha que dizer se foi 100 dias, 200 dias, 300 dias, 400 dias, para poder a gente saber qual a alíquota. Tá bom, pessoal? Peguei uma questão teórica só para a gente treinar, tá? Isso normalmente é mais questão do CPA 20. Então, sobre o COI, Certificado de Operações Estruturadas, é correto afirmar. Letra A, possui cobertura da FGC até o limite de 250 mil por operação, né? Tem 2 erros aí, né? Primeiro, que o COI não tem FGC, tá? Ele é igual à letra financeira, né? Ele, apesar de ser um instrumento de banco, de instituição financeira, ele não tem FGC, tá? E não, isso não seria por operação, né? Seria por CPF, CNPJ.
Não há possibilidade de resgate antecipado. É aqui que eu dou atenção para quem está acostumado a trabalhar com COI, que muitos não têm, mas não quer dizer que não pode ter, tá? Pode sim ter resgate antecipado. Não existe uma trava legal em relação a isso. Os rendimentos oferidos por pessoa física estão isentos de R. Não, né? Em nenhum momento a gente falou de isenção de R. A gente ainda vai ter o módulo de tributação, mas em nenhum momento a gente falou de isenção de R para COI, sempre tabela regressiva de renda fixa. Dependendo da estrutura, pode apresentar perda do valor investido. Mais uma vez, cuidado quem está acostumado com o produto na prática, tá? Porque normalmente os COIs que a gente faz são capitais protegidos, tá? Mas sim, pode existir COI com possibilidade de perda. É o valor nominal em risco. Então, letra D. E o 12º, né? Isso aqui já foi questão de prova, uma das questões mais tranquilas que tem. Uma opção que confere ao seu titular o direito de adquirir determinada ação. Ó, direito de adquirir é o quê? Comprar, né? Adquirir, comprar, alienar, vender. Tá? Se aparecer alienar, alienar e vender. O direito de adquirir uma determinada ação a um preço previamente estabelecido, né? É aquele seguro que eu tenho de comprar a qualquer momento até o vencimento, ó, até, A de América, até, liberdade, né? Europa é o velho mundo, é só no vencimento, né? Até o vencimento americana. Então, se eu posso exercer ela até o vencimento e ela me dá direito de compra, ela é uma opção americana de compra, uma call americana. Ok?